gente! E aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de resenha, que vocês tanto gostam aqui de resenha, então eu vim trazer mais uma aqui pra vocês. A base da vez é uma base importada francesa, porque estamos muito chiques. E hoje eu vim trazer pra vocês todas as especificações da base e mostrar por que essa base é uma base tão queridinha aí entre os profissionais da maquiagem ou as pessoas que gostam de maquiagem. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês a respeito dela. A base da vez é essa base aqui da Atelier Paris. É uma base mais cara, não vou dizer pra vocês que é uma base baratinha. Nessa base aqui eu paguei R$209,90, mas eu vou explicar pra vocês por que essa base é tão cara, né? Vou mostrar pra vocês todas as especificações, tanto do site, e aqui vocês vão ver a resenha e vocês vão entender todo o contexto da base. Vamos começar então com a embalagem. Ela vem nessa embalagem de acrílico, na verdade ela vem dentro de uma caixinha preta maravilhosa, mas como eu tenho essa base já faz um tempinho, eu não tenho mais a caixinha. Então eu tenho só a base e ela vem nessa parte de acrílico aqui. É uma embalagem que acho que dentre as bases que eu já vi, é uma das embalagens que eu mais gosto, morro de dó de jogar fora. E é linda demais, só que não é uma embalagem pequena, é uma embalagem grande, gente. Olha, é quase do tamanho da minha mão. Então realmente ela vai ocupar um pouco mais de espaço na necessaire, mas em compensação é uma base muito linda, gente. Ela é linda, linda, linda demais. Ela tem esses detalhes aqui em cromo. Tá escrito Atelier Paris aqui, só que a minha já tá mais desgastada. Mas ela tem esses detalhes em cromo, ela funciona à base de pump. Esse pump nunca travou. Também, né, a gente pagar R$200 na base e o pump travar é sacanagem. Mas enfim. Então, em relação à embalagem é isso. Ela vem 30 ml também. Parece que vem mais, mas ela é bem padrão, conforme as outras bases, também 30 ml. Em relação aos tons, a Atelier Paris trabalha com 5 categorias de tons de base. Então, tem tons divididos para peles frias, para peles quentes, para peles mais rosadas, para peles pretas, enfim, tem várias categorias. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês verem com calma. Também vou deixar o link do site. Ela trabalha com todas essas categorias. O tom que eu vou aplicar em mim é o tom 5Y, que se encaixa dentro das categorias de pele quente, só que é o tom que chega mais perto da minha pele. Como eu utilizo essa base em noivas, eu não tenho exatamente o meu tom aqui para utilizar, mas esse aqui é o que mais se aproxima, então é ele que eu vou aplicar para vocês poderem ver a textura da base, como que ela se comporta e tudo mais. Como eu não tenho aqui mais a caixinha, né, gente, que eu também não vou ficar guardando a caixinha, eu tô aqui no site da Atelier Paris, o site oficial, e eu vou ler pra vocês todas as recomendações, o que essa base promete, tudo no site pra deixar uma coisa bem oficial pra vocês. E no site diz assim, que ela é uma base resistente à transpiração e a lágrimas, é uma base líquida à prova d'água, com oil free e não comedogênico. Gente, essas bases que são mais caras, são bases mais tecnológicas e elas têm essa questão de serem não comedogênicas. E o que é isso? Uma base não comedogênica é uma base que não entope os seus poros, então ela deixa os seus poros respirarem. Ela cuida mais da sua pele, porque poros entupidos, consequentemente, vão trazer acne, vão trazer oleosidade. Então essas bases com mais tecnologia, elas já previnem isso para que isso não aconteça na sua pele. É um certo tratamento também, né? Porque ela tá cuidando da sua pele enquanto você tá maquiado. E aqui diz assim, permite uma maquiagem natural e confortável, unifica a textura da pele e é uma base de longa duração, efeito mate. Agora vamos para a parte que a gente mais gosta aqui nessa resenha, que é testar o produto, colocar ele à prova pra ver se ele vale os R$200 que a gente gasta, né, gente? Vamos ver se isso é um gasto ou se é um investimento. Começando então com a textura. Já tirei aqui a tampinha dela e vou mostrar pra vocês como que é a textura dessa base, ó. Dá pra ver, ela é uma base bem consistente, ela não escorre, então a gente consegue até ver aqui o formato que do pump mesmo, ela não faz aquela gota que normalmente as outras bases fazem. Ó, ela tem um efeito, uma textura, e engraçado porque normalmente as bases que tem essa textura mais aveludada falam na embalagem que tem a textura aveludada. Essa daqui não fala, mas ela realmente tem. Vou começar a aplicação então da base, vou começar primeiro aplicando com a esponjinha. Eu vou aplicar desse lado aqui primeiro, já tô com o meu rosto preparado. Ó, aqui dá pra ver bem, ó, que ela é uma textura que você aplica e ela fica. Com a esponjinha, então, a gente vai começar aplicando aqui, pôr o meu cabelito para trás, porque senão daqui a pouco eu vou prender o cabelo junto na base. E ó, a primeira coisa que a gente já consegue ver é que a cobertura dela é uma cobertura bem alta. Ó, ela tem uma cobertura alta, ela tem uma espalhabilidade muito fácil, ela é bem fácil de você espalhar.
Mas aqui a gente tem uma questão com a cor, que eu vou explicar pra vocês como que funciona. Essa base, por mais que ela seja 5Y, que é a cor que tem um pigmento mais amarelado, pra mim, na minha pele, eu achei que ela ainda ficou com um aspecto, com um subtom um pouco mais neutro, assim. Não tanto frio, mas ele fica num subtom mais neutro. Por quê? Essa base é uma base francesa. Então ela é preparada, né, a parte amarelada dela, o subtom mais quente dela é preparada para peles quentes, que são peles europeias, que são peles que vivem num clima mais frio. Então, a gente aqui do Brasil, que vive num clima mais tropical, que quem tem a pele com subtom amarelo tem um fundo mais amarelado, um fundo mais bronzeado, ela deixa um aspecto, assim, um pouco mais neutro. Então, no meu caso, eu gosto de usar essa base da Atelier Paris. Quando eu uso ela, eu misturo ela com uma base que tem um pigmento um pouquinho mais amarelado. Quando eu uso ela pura, igual vocês estão vendo aqui, ó, o meu rosto ele tem um fundo mais amarelo desse lado do que desse daqui. Então, em relação ao fundo dela, por mais que seja amarelo, eu ainda acho que na minha pele ela deixou um fundo muito neutro. Mas em relação à cobertura e espalhabilidade da base, não tenho o que dizer. Ela espalha muito fácil. A cobertura dela, assim, de primeira, é uma cobertura alta. Então, ela realmente cobre bastante olheira, ela cobre bastante as manchinhas e ela seca bem rápido. E, gente, ela realmente deixa um aspecto bem natural na pele. Por mais que ela tenha alta cobertura, ela deixa um aspecto natural, não deixa aquela base reboco, né? Ela é uma base de alta cobertura e mate, então você esperar que ela seja reboco é super normal, mas ela não deixa, ela deixa um acabamento bem natural. Pincelzinho língua de gato, esse daqui que eu uso é o pincel da Macrylan, ele é o B103 ou B03, não sei, eu tenho esse pincel há tanto tempo que tá desgastado já. Mais um pincelzinho língua de gato, vamos começar a espalhar aqui a base. Terminei de espalhar aqui a base com o pincel. Primeiro ponto, a base não marcou absolutamente nada do pincel. Então eu realmente consegui dar um acabamento com ela somente usando o pincel, não precisei vir com uma esponjinha por cima para uniformizar. Segundo ponto, com o pincel ela cobriu mais, ela realmente teve uma cobertura maior do que com a esponjinha. Então, quando eu aplico essa base em alguém, eu sempre aplico com o pincel e eu só venho com a esponjinha pra dar uma uniformizada em alguns pontos que às vezes acabou não passando. Mas só com o pincel, por ela não marcar, você já consegue finalizar a sua pele, tá? Ó, agora que eu já fiz, então, todo o rosto, vocês vão conseguir ver melhor quando eu falo a questão da pele, tá? A minha pele, ela tem um fundo bem mais amarelado. E essa base que eu tô usando é a base número 5 de fundo amarelado. Então, eu percebo que ela não tem um fundo tão amarelado, ela realmente deixa um tom mais neutro, até um pouquinho mais frio na minha pele, então pode ser que aconteça isso na pele de vocês também. Vai depender muito do seu fundo de pele, mas eu tô mostrando pra vocês o que tá acontecendo no meu caso, que eu tenho a pele com fundo bem amarelado. Por exemplo, essa base que eu sempre uso da Catherine Hill, ó, dá pra ver que ela tem um fundo mais amarelado do que essa daqui da Atelier, tá? Mas é a única questão até agora. Vamos prosseguir aqui com a resenha pra gente ver os outros pontos. Vamos ver se essa base constrói camada. Vamos fazer uma segunda camada aqui. Eu vou fazer principalmente aqui na região da olheira. Voltando do lado com a esponjinha. Construção de camadas perfeita. Gente, a construção das camadas aqui, dá pra ver já uma coisa que normalmente a gente percebe quando a gente constrói camadas numa base. O tom dela tá perfeito. O tom dela não oxidou absolutamente nada, não oxidou nenhum tom. Quando eu apliquei a base molhada, ó, eu espalhei, vocês viram que não tem realmente nenhuma diferença da base molhada pra base seca. Então essa base não oxida nenhum tom sequer. Vou aplicar um pouquinho menos, porque eu já vi que com o pincel ela rende um pouquinho mais, porque o pincel não absorve a base como a esponjinha, né? Então com o pincel, vou aplicar aqui da mesma forma que a gente aplicou na esponjinha. Nossa, eu tô pintando a minha sobrancelha, gente. Ela espalha tanto a mais que eu vou conseguir puxar a base até aqui pra baixo, ó. Com a esponjinha eu já não consegui fazer isso daqui. Ó, gente, então a construção de camadas com o pincel também, por mais que esteja uma camada mais grossa de uma base com efeito mate de alta cobertura, ainda assim ela não marca as ranhuras do pincel. Você consegue fazer o acabamento com ela somente com o pincel. E o pincel que eu tô usando é um pincel língua de gato. Se ainda fosse esse pincel aqui, que é esse kabuki, que dá um acabamento muito mais fácil, beleza. Mas o pincel língua de gato é difícil dar acabamento somente com ele. E essa
essa base deu acabamento somente com ele. Ela construiu camadas de uma maneira extremamente elegante. Então agora eu vou esperar a base secar um pouquinho, porque ela é efeito mate, antes da gente fazer o segundo teste, que é o terceiro, né? Porque o primeiro foi de camadas. O segundo teste vai ser o teste de água, porque ela é uma base de ser a prova d'água e a prova de lágrimas. Se eu conseguir chorar, eu choro aqui pra vocês, né? Mas vamos uma coisa de cada vez. E, gente, agora que a base está seca, eu já consigo também dar outro feedback pra vocês, que é o seguinte: ela quase não marca linhas de expressão. Essas linhas que eu tenho aqui, normalmente qualquer base marca em mim, mas essa aqui marca bem menos do que as outras bases. Aqui embaixo também não marca e aqui na testa não marca. Então ela realmente deixou um acabamento natural, igual ela promete no site, nas especificações técnicas dela. Vamos então provar se essa base é uma base à prova d'água. Mas antes disso, eu tô com papel aqui limpinho, ó. Já tô aqui com o meu sprayzinho de água e vamos começar. Como se não houvesse amanhã, ó. Como se não houvesse amanhã. Então aqui, ó, gente, ela não saiu no meu dedo. Não saiu, tá limpinho. Vamos ver se no papel ela sai. Vou secar aqui do outro lado, que no outro eu já meti a mão. Gente, transferência mínima. Mínima, mínima, mínima. Ó, gente, a base ainda tá um pouquinho úmida, mas, tipo, realmente ela tá, assim, super, super, super dentro do que eu tava esperando dela, né? Porque eu já usei a base, já sei como que funciona. Não tô a fim de chorar, então não vou fazer teste de lágrima, mas o que eu posso dizer pra vocês? Eu uso essas bases nas minhas noivas. É uma base que eu uso especificamente em noivas, formandas, debutantes, e todas elas choram, sem exceção. Nunca aconteceu comigo dessa base abrir, nunca aconteceu dessa base escorrer, essa base simplesmente ficar intacta com lágrimas, tá? Então ela é realmente uma base super resistente. Vale sim os R$200 que você paga nela. Ela realmente é uma base queridinha aí dos profissionais que trabalham com maquiagem. Mas essa questão do tom, que por mais que essa base que eu usei, ela tenha um subtom amarelado, na minha pele ela ainda acabou ficando um subtom mais neutro, até puxando um pouquinho pro frio. Então se eu fosse comprar uma base que fosse exatamente do meu tom, talvez eu comprasse um tom que fosse mais escuro pra ter esse pigmento mais amarelado, ou realmente o que eu faço normalmente, que é fazer a colorimetria com pigmentos, enfim. Mas isso daí já é uma parte mais profissional, não vou entrar aqui no mérito. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa base. Se vocês têm alguma base aí que vocês querem que eu faça resenha, deixa aqui que eu vou fazer resenha pra vocês. Me sigam no Instagram pra vocês acompanharem as dicas diárias que eu solto por lá. E se inscrevam no canal pra vocês sempre ficarem por dentro de tudo que acontece por aqui, vocês entenderem tudo a respeito de maquiagem, tá bom, gente? Beijos!